Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, 8 horas da manhã, podemos estar juntos e podemos agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos na presença dEle nessa manhã. Dou bom dia para a irmã Thelma, bom dia, minha irmã Marli, bom dia para vocês. Deus esteja cuidando do nosso coração, confortando nesse tempo difícil. Eu comuniquei aos irmãos há pouco, que ontem à noite faleceu o pastor Carlos. Ele era membro da Igreja Batista Vila União, aqui em Campinas. Mais uma vítima de Covid, a esposa dele, se eu não me engano, o nome dela é Eliane. Ela está entubada também, UTI. Então são notícias que deixam o coração muito pesaroso. Por isso precisamos confiar no Senhor cada vez mais. A nossa confiança, ela está no Senhor, não está nas questões humanas, nas circunstâncias que passamos, mas a nossa confiança, ela está no Senhor e tão somente no Senhor. Por isso, nós louvamos o nome do Senhor. Bom dia, irmã Wanda também, Mandilene, irmã Cláudia, todos que estão aí. Nós vamos ler a palavra de Deus, confiando nele. Hoje nós vamos falar sobre decisão espiritual. As decisões espirituais e como o Espírito Santo deve ser o dirigente, chefe, dirigente maior de toda a vida da igreja. Consequentemente, a vida de cada um de nós. É o Espírito Santo que deve nos dirigir, que deve cuidar da nossa vida. Atos capítulo 1, versos 15 a 26. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para assumir lugar neste ministério e apostolado, no qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Deste modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Quando olhamos para esse texto, dá a ideia houve aí uma necessidade, que Pedro se levanta e coloca essa necessidade diante dos demais que estavam ali. O texto diz que eram 120 pessoas. E eu olho para esse texto de uma forma bem prática. Eu quero ver com você sobre como são as decisões para as nossas decisões, para aquilo que temos que fazer. Qual é a direção que tomamos para as nossas decisões? A nossa decisões como salvos em Cristo, como igreja do Senhor, tem que ser decisões dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, precisam ser decisões espirituais para todas as áreas da nossa vida. Quando tentamos fazer as coisas segundo o nosso próprio entendimento, nós vamos contra aquilo que Deus quer. O entendimento de Pedro aqui, quando a gente olha para o texto, versículos 15 a 20, é que Pedro diz: olha, Judas, aconteceu tudo com ele traiu, ele foi aquele que liderou a prisão de Jesus, ele traiu Jesus, ele nos traiu, então, e ele se matou, o dinheiro que ele usou para aquilo foi utilizado para comprar um local para
cemitério de forasteiros, como diz Mateus capítulo 27 também. Então Pedro diz, existe uma vaga aqui para o apostolado. Eles oram, primeiro Pedro coloca isso, não é nada de Paulo, mas Pedro coloca isso, depois apresentam dois nomes, eles oram ao Senhor e tiram sortes, e a sorte recai sobre Matias, e assim Matias é empossado, é colocado no lugar ali, sendo o 12º apóstolo colocado no lugar do traidor Judas. A minha pergunta, talvez a sua pergunta também ao texto, é o seguinte: foi correta a escolha? Foi uma decisão humana? Uma escolha tão simplesmente humana? Ou uma escolha realmente espiritual? Quando nós olhamos para os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos, depois Judas se extraviou, não é? Mas depois nós vemos que vem, todos eles, os 11, foram chamados por quem? Foram chamados por Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos Atos capítulo 9, nós vemos o Saulo se convertendo e sendo inserido como 12º apóstolo ali pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sendo chamado por ele. Quando olhamos para a questão da sorte aqui, nós vemos que foi uma questão muito humana. Então, eu tenho uma visão aqui, e gostaria de trazer algumas aplicações aos irmãos, que é o seguinte, que nós devemos tomar cuidado para o nosso entendimento não estar acima daquilo que Deus quer. O Senhor Jesus já tinha dito para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, terem essa marca do Espírito Santo nas vidas deles, terem essa marca como igreja dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Então, dá a entender que talvez eles ultrapassem um pouco essa barreira aí daquilo que Jesus tinha dito para eles. Quando olhamos para a vida de Matias também, nós não vemos nenhum feito da vida dele depois deste acontecimento. Então, nós não sabemos muito bem o que aconteceu com Matias e tudo mais. Então, eu olho para isso e penso como nós precisamos do Espírito Santo dirigindo a nossa vida para que não tomemos decisões tão somente humanas, simplesmente para cumprir alguns ritos ou aquilo que nós imaginamos na nossa cabeça. Parece que tinha uma vaga ali e Pedro quis preenchê-la. Então, para isso, parece que forçou um pouco aquele momento, aquela situação, sem depender da orientação do Senhor. Olho para a minha vida, para a sua vida, eu penso nas nossas decisões como igreja, eu penso nas nossas decisões como família, nessas nossas decisões como individualmente. Quantas vezes nós vemos uma necessidade e ao invés de buscarmos no Senhor toda a orientação, você pode dizer, mas Pedro não orou? Ele orou depois que expôs a situação e não orou perguntando, Deus, o Senhor quer que a gente realmente preencha essa vaga ou o Senhor vai cuidar disso? Não, ele simplesmente ora pedindo para Deus mostrar quem era e no momento, numa questão de sorte ali, eles preenchem essa vaga. Então, quantas vezes nós agimos assim também? Agimos pela emoção, agimos pela carnalidade, agimos pela vontade própria de ver uma situação e querer resolver naturalmente, humanamente, sem depender do Senhor. O Senhor nos mostra que precisamos de direção. Como precisamos? E nós temos um certo privilégio, uma vantagem, digamos assim. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Ele está presente em nós. Não que Pedro e os demais não tinham naquele momento, eles tinham, mas precisavam se submeter a ele. E nós precisamos nos submeter também ao Espírito Santo de Deus. Aquela marca que acontece em Atos 2, que veremos a partir de amanhã, é uma marca mostrando, olha, esse é o meu povo, mas não significa que eles não tinham o Espírito Santo de Deus, porque já eram convertidos. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos essa direção. O Espírito Santo é o que nos dirige, que nos conduz a todas as coisas. Precisamos nos submeter a Ele, individualmente, como família, como igreja, em todos os momentos. Vivemos um tempo desafiador, esse tempo de pandemia, tantas lutas, tantos momentos difíceis, decisões difíceis a tomar, mas devemos depender do Senhor. Devemos entender que a nossa vida, a partir do momento que entregamos ela a Jesus Cristo, ela pertence a Jesus.
Então, tudo que vamos fazer, que formos fazer, que planejarmos fazer, tem que ter a direção espiritual do Senhor. Caso não haja isso, vamos lançar sortes. E a sorte pode não ser tão boa, porque ela depende de questões humanas. Por isso eu convido você nessa manhã, dependamos do Senhor. Vamos nos submeter ao Senhor para que Ele dirija nossos passos, dirija a nossa vida, todas as decisões. E com certeza, tudo irá bem e será para a glória do Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado porque quem entregou a vida ao Senhor, quem recebeu a salvação como presente do Senhor, tem o privilégio também de ter a vida dirigida pelo Espírito Santo. E eu peço, ó Pai, que as nossas vidas sejam dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, segundo a nossa carnalidade, segundo a nossa vontade, segundo o ímpeto das nossas emoções, ou até mesmo, ó Pai, segundo o nosso olhar que é falho. Nós queremos dizer ao Senhor que isso é errado. E não queremos mais fazer isso. Pelo contrário, queremos depender da graça do Senhor. Queremos depender do Espírito Santo do Senhor dirigindo a nossa vida, cuidando de cada momento, cuidando de todas as formas. Ó Pai, perdoa a nossa ansiedade, perdoa esse querer nosso tão ávido, ó Pai, de decisões rápidas, ou às vezes decisões até lentas, ó Pai, mas sem a orientação do Senhor. Ó Pai, nos perdoa e nos dá cada vez mais a submissão, a dependência, o entendimento, a clareza, ó Pai, realmente o discernimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida e como precisamos tomar as decisões segundo o Seu Santo Espírito. Cuida da nossa vida, da nossa família, cuida da nossa igreja. Dependemos muito do Senhor. Ó Pai, clamamos por esse tempo que temos vivido. Nosso coração se entristece quando vemos notícias de pessoas que são perto de nós, que falecem. Nós pedimos misericórdia ao Senhor, consolando corações que estão enlutados nesse tempo. Família do pastor Carlos, cuide da sua esposa, que também está entubada na UTI. Ó Deus, em nome de Jesus. Cuide de todos os demais enfermos, ó Pai. Tantos que nós conhecemos, tantos que estão nos leitos de UTI, tantos que estão nos hospitais, outras doenças também. Irmãos e irmãs que estão em tratamento, que precisam de solução do Senhor. Lembro da vida do irmão Hélio, continua cuidando, sustentando o seu servo e tantos outros, ó Pai. Ó Pai, tanta gente, tratamento de câncer, cirurgias, ó Pai, até mesmo agora com dificuldades por causa da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia, ó Pai, clamamos por isso, ó Pai, precisamos muito. Ó Pai, cuide dos corações que estão sofrendo pelo luto, mais uma vez eu clamo pelo consolo do Senhor. Clamo, ó Pai, pelo sustento nosso de cada dia no nosso lar. Clamo pela nossa nação, nosso país, as lutas que enfrentamos nesse tempo. Ó Pai, nosso país, além dos esforços, ó Pai, governamentais para a vacinação, para atendimento da população, falta de leito, ó Pai, hospitais lotados, a gente vê, ó Pai, a disputa visando a campanha eleitoral do ano que vem. Ó Pai, estados brigando com o presidente, governadores brigando com o presidente em embate, ó Pai, com a justiça agindo ao nosso ver, Pai, ao nosso ver de uma forma um pouco, ela não está isenta, ó Pai, ela está sendo, nos parece, ó Pai, que ela está tomando seus partidos. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do nosso país, da situação que vive a nossa nação. Ó Pai, agora era momento de todos os nossos governantes, todos aqueles que estão, que têm autoridade nas suas mãos, têm responsabilidade, se unirem para a saúde das pessoas, para a preservação da vida, e infelizmente isso não acontece. Pessoas passando fome, Pai, enquanto a regalia acontece dentro, Pai, das repartições públicas, dentro do Senado, dentro do Supremo Tribunal Federal. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. A corrupção que
que estraga ainda mais, ó Pai, ainda mais essa situação. Tem misericórdia do nosso país. Ó Pai, tem misericórdia e ajuda-nos, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, a termos clareza para escolhermos nossos governantes também. Por favor, cuide de nós, precisamos do Senhor. Abençoe esse tempo que vivemos. Cuide das nossas igrejas. Ó Pai, que sejamos realmente o ponto realmente espiritual para a vida das pessoas, que as pessoas vejam Jesus em nós, o amor, a compaixão, a graça, sejamos o ponto de referência realmente para as pessoas, para o mundo, Pai. Por isso faz o avivamento em nossas vidas, em nossos corações. As portas estão abertas, ó Pai, para levarmos consolo, para levarmos esperança através da mensagem da cruz. Ó Pai, nos ajuda a fazermos isso. Nos capacita, cuida, dirige, sustenta as nossas vidas. Recebe a gratidão de todos aqueles que têm algo a dizer ao Senhor como gratidão nessa manhã. E cuide de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, irmã Simone, irmão Euclides, bom dia, irmã Marlene, bom dia, irmã Wanda, bom dia, os demais, irmã Edilene, os demais eu já falei. Deus esteja cuidando. Se esse vídeo edificou sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também recebam a mensagem do Senhor. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.